no primeiro domingo de Palmas, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, as crianças fizeram festa para ele e os líderes religiosos reclamaram daquilo. Jesus respondeu com o mesmo tipo de pergunta. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Aí Jesus citou o Salmo 8. É claro que eles já tinham lido aquele trecho, mas nunca tinham pensado em aplicá-lo em situação nenhuma. Você vê como Jesus, além de valorizar as Escrituras, ainda destacou que elas devem ser a regra da fé e prática da nossa vida. Ainda em Mateus, no capítulo 21, versículo 42, depois de entrar em Jerusalém montado no jumentinho e de se indispor com os líderes religiosos, Jesus fez outra vez a pergunta. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus estava dizendo que ele era a pedra angular e que eles o estavam rejeitando. Tudo isso tinha sido profetizado e registrado nas Escrituras. Novamente encontramos a pergunta. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? Depois, quando eles discutiram sobre ressurreição em Marcos capítulo 12, versículo 26, Jesus fez mais uma vez a mesma pergunta. Vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Moisés não disse que Deus era o Deus deles, ele disse que Deus é o Deus. Com isso seria possível se Abraão, Isaque e Jacó tinham passado por outra dimensão? Bom, isso prova a ressurreição e a vida após a morte. Mais uma vez, Jesus mostrou a sua autoridade através das Escrituras e mostrou que elas eram sua regra de fé e prática, e que não era para eles. A maneira de Jesus mostrar isso foi perguntando. Vocês não leram no livro de Moisés? Em todo o mundo, principalmente nos 2 últimos séculos, as Escrituras têm sido desafiadas como regra de fé e prática. Existe tanta gente que se diz crente e que não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus. Por isso também não a vê como regra de fé e prática para suas vidas. Hoje o racionalismo tem sido a regra de fé e prática dos homens. Milhões de crentes professos têm a sua fé e a sua vida guiada pelo que o homem diz, e não pelo que Deus diz. Isso é muito triste. Muita gente não acredita que as Escrituras sejam a revelação da vontade do nosso Deus e nem a palavra de Deus, e por isso também ela não é a regra de fé e prática da vida dessas pessoas. Nunca foi tão importante para o povo de Deus seguir Jesus através dos evangelhos e observar o valor que ele dava às Escrituras. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein?